E aí pessoal, beleza? Seguinte, vamos lá para a nossa segunda parte do material sobre tipologia textual. Acredito que dá para fechar aqui, né? São 5 itens. A gente consegue ver o restante, a gente dá conta de ver. Não vou fazer um vídeo muito extenso, pretendo não fazer vídeos, né, que sejam muito cansativos, então vocês consigam localizar, né, de uma maneira mais prática o conteúdo, beleza? Então assim, ó, vamos falar um pouquinho sobre cada item e qualquer coisa a gente vai dividindo aí, tá joia? Então, ó, agora a gente cai aqui, ó, na tipologia descritiva, tá? A gente vai cair na tipologia descritiva. O que a gente pode traduzir aqui, né, como descrição representa o ato de descrever algo e que pode ser uma pessoa, objeto, paisagem, local. Isso lembra algo para vocês, né? Isso pode lembrar algo que é o que? A nossa tão falada, tão comentada anotação em enfermagem, tá? É um dos nossos focos de estudo aqui. Relatórios de estágio também dá pra gente começar a falar, né? Dá pra gente começar a comentar sobre isso, sobre os relatórios de estágio, que são trazidos pela característica, né? Pelo uso do recurso da tipologia descritiva. Seguinte, pessoal, é claro que a gente não vai tá fazendo uso, não é sempre, né, que você vai fazer uso, você vai lançar mão do recurso assim por nome e tal, você não vai separar em compartimentos de nome, claro que não, mas é fundamental, como eu falei no outro vídeo, é fundamental você entender as características do uso, qual o recurso que você tem que ter e a partir daí traçar um caminho um pouco mais claro, né, do que você quer fazer. É algo que com o tempo se torna intuitivo, é algo que com o tempo assim fica bastante visível, você bater o olho num relatório, bater o olho numa anotação e perceber a clareza, né, com que ela está sendo elaborada ali, com que ela está sendo apresentada para você, tá? Mas é muito importante a gente frisar muito isso, tá? A participação especial da minha filha, que está aqui do lado, tá? Então vamos lá, a dona Alice. Bem, aqui a gente tem a tipologia descritiva, a descrição objetiva e a subjetiva, tá certo? Então a gente tem dois dá pra gente colocar como dois subgrupos, né, dois subtipos de descritiva. A objetiva, né, você não tem juízo de valor, né, você não tem opinião, você não fornece uma impressão, né, sobre um assunto. Você vai falar, você vai descrever da forma mais impessoal possível, você vai descrever aquilo da maneira mais aquele distanciamento das opiniões, tá, gente, sem juízo de valor, tá? Então assim, você vai falar algo, né, você vai descrever algo, você vai trazer um elemento. E o que poderia ser isso? Uma punção de acesso venoso. Você não vai descrever aquilo como fácil, difícil, né? Você não vai descrever como algo que assim, eu acredito que não precisava funcionar aquele acesso, mas eu acabei funcionando. Não, isso aí você não vai colocar, você vai colocar se fez ou não. O que você acha sobre o assunto, né? Isso é em outro momento, em outro tipo de documentação, enfim. Eu espero que esteja ficando bastante claro isso, tá? A descrição, ela tem que ser impessoal, tá? Então você não pode colocar quantificações que são também subjetivas, né? O que seria uma quantificação subjetiva, tá? Seria algo do tipo, sentiu muita dor, tá? Muito quanto, tá? Teve muita diurese, ou faz muito tempo que está acamado, tá? O muito, mas a gente sempre volta para aquela questão, muito quanto, tá? É isso que é importante da gente sempre estar frisando, beleza? Então assim, ó, a gente usa muito, tá? Aqui no caso, muito, a descrição objetiva, tá? Busca apontar de maneira realista, o mais verossímil. O que é verossímil, né? É o mais próximo daquilo que pode ser atribuído como uma verdade, tá? Atributos como algo, baixo, claro, escuro, longo, curto, beleza? A descrição subjetiva, tá? Eu só vou comentar por cima, tá? Não exatamente porque não é para ser utilizada nos relatórios.
opinião, apreciação, emoções de quem... eu estou muito feliz de estar aqui. Não, você não põe isso no relatório de estágio. Você pode estar felicíssimo, você pode estar realizando um sonho, mas no momento, no teu relatório de estágio, isso não entra, tá? Num registro de prontuário isso não entra. Você pode estar realizando teu sonho, você pode estar ali no momento mais pleno da sua vida, tá? Não é o local, tá? A gente pode colocar isso em rede social, você pode pegar e fazer isso em outras situações, mas não dentro de prontuário, não dentro desse tipo de documento, beleza? Então assim, emoções aparecem de forma muito nítida, pode surgir pelo uso de muitos adjetivos. Você lembra o que são adjetivos, né? Adjetivos são aqueles atributos, né? No ensino fundamental você colocava como uma qualidade, né? Uma qualidade que você atribui a alguém, né? Na minha época você descreveu como qualidade, nem sei se usa assim para explicar adjetivo mais. Nesse caso, o objetivo é valorizar a forma do texto com o intuito de influenciar leitores através de juízo de valores. Juízo de valor, quando a gente fala de juízo de valor, um juízo de valor é a sua opinião sobre algo, tá? Para a gente definir de uma forma bastante breve, tá? Não é só isso, mas a gente pode definir de uma forma bastante breve. Então assim, descrição objetiva e subjetiva, tá? O que a gente tem que levar em consideração? Que são um destaque aqui como não há opinião sobre o que está sendo observado. Isso é a descrição objetiva, beleza? Isso é importantíssimo da gente ver. Olha, o mesmo assunto aqui embaixo, tá? A gente trazendo aqui o mesmo assunto. A Basílica de São Marcos, localizada em Veneza, é repleta de mosaicos, tá? De fato, se você for verificar, consta lá, você consegue quantificar, você consegue ver quantos mosaicos tem, você consegue, pela dimensão do lugar, chegar à conclusão de que está repleto de mosaicos, né? A localização dela é em Veneza, não tem o que fazer, né? E é uma basílica, não tem o que fazer sobre isso também. Então olha só, a subjetiva, qual que é a diferença, tá? Aqui é fundamental, porque muitos erros de relatório de estágio, né? muitos tropeços de relatório de estágio surgem justamente disso. Você tem a deslumbrante Basílica de São Marcos, localizada em Veneza, é repleta de belíssimos mosaicos. Tá, com relação a ele ser belo ou feio, tá? Quanto a ela ser deslumbrante ou decrépita, tá? Isso é irrelevante quando se trata de uma descrição objetiva, tá? No segundo, você percebe muito mais as opiniões, você percebe que a pessoa que está escrevendo, ela procura te conduzir, tá, para uma visão da opinião dela sobre o local, tá? É como se você dissesse no relatório de estágio que o plantão foi muito movimentado, tá? Mas é muito movimentado quanto, tá? Até porque se você coloca lá 2 pacientes muito dependentes que eventualmente são críticos, tá? Isso pode ser tão assim, pode ocupar o tempo, tá, num plantão, tanto quanto 100 pacientes que você só tem que medicar. Varia, tá? Tem que ser melhor descrito, certo? Não pode ser alguma coisa vaga, tá? Não pode ser subjetivo, ok? Então assim, nas características, né, da tipologia descritiva, tá? Aponta principais atributos ou aspectos de algo, realiza um retrato verbal sobre algo, valoriza detalhes, pormenores, minúcias, tá? Pormenores seriam o que? O paciente entrou deu entrada com uma frequência cardíaca, vamos supor, de 180, tá? Isso isso é um fato, mas o que seria um pormenor? O que seria uma minúcia, tá? Às 21h17 o paciente apresentou uma frequência de 180, após a medicação, 21h32 ele apresenta a frequência de 153, tá? E aí você relata os diferentes valores da frequência cardíaca em relação às diferentes doses da medicação que foi administrada. Você não chegou só e colocou às 21h19 ele apresenta
esse tipo de frequência, e depois lá no final às 22 horas apresenta 100 batimentos por minuto. E beleza, e o que aconteceu no meio disso? O que teve nesse meio tempo, né? A frequência caiu de repente, foi desse jeito que ocorreu, tá? Então esse tipo de coisa, né, a gente tem que prestar muita atenção, tem que ser bem construído, tá joia? Exemplos de textos descritivos, né? A gente vai ter manuais de instruções, retratos falados, diários, notícias, né? Jornais no geral, biografias também, né? São textos descritivos, tá? Tem um retrato verbal realizado pelo autor, pelo emissor, e aí varia com a opinião. Você tem notícias que são imparciais, você tem notícias que são parciais, outras são tendenciosas, e aí varia, né, do o que você está lendo e qual o teu intuito de ler aquilo também. Como a gente tem manuais de instruções também, manuais de instruções descrevem, você vai montar um equipamento, você vai montar um componente, vai montar um guarda-roupa, né, ou um PC, ele traz, né, onde que vai cada peça e o que ela faz, tá certo? Eu vou fechar o vídeo aqui, gente, 11 minutos já, então eu vou fechar o vídeo aqui e vamos para uma terceira parte para não ficar muito cansativo, tá? Não ficar um vídeo muito extenso, beleza? Vou encerrar aqui essa parte e aí a gente vai estar falando no próximo dos detalhes com relação aos outros métodos, tá, de tipologia e aos outros recursos, né, que nós temos também na língua, com alguns exemplos e tudo mais. Tá joia? Então vamos lá, vou fechar aqui e até o próximo vídeo.